mais um dia que fez o Senhor Jesus para nós. Nos alegremos-nos e regozijemo-nos nele. O nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu sou Carliane Andrade e este é mais um culto em casa. Convido você e toda a sua família para estar neste momento conosco, meditando um pouco sobre a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Glória a Deus. Pegue neste momento aí a sua Bíblia e vamos para o livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que fala a história muito linda, que é a história de uma viúva persistente. Fala sobre esta parábola, né, que Jesus, ele nos ensina sobre a perseverança e a fé. Convido você neste momento para estar fazendo a leitura da palavra de Deus e depois iremos fazer uma pequena oração. Amém? Lucas capítulo 18 e o verso 1 diz assim: E diz-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não me importune muito. E disse-lhe o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E o 7 diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8, para concluir, diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. Aleluia. Que história linda, não é verdade? Que história maravilhosa, não é? A qual aprendemos o exemplo desta viúva, o exemplo desta mulher, não é? A Bíblia não fala o nome desta mulher, a Bíblia não fala exatamente onde ela morava, a Bíblia também não fala qual era o motivo da causa daquela mulher. A Bíblia só fala que havia numa cidade, não é, um juiz, que ele nem a Deus temia, nem respeitava homem algum, glória a Deus, mas também havia naquela cidade uma viúva, né? Que fala sobre uma mulher vulnerável, uma mulher que já estava ali, já tinha perdido ali o seu esposo e estava ali vulnerável ali à sociedade, porque antigamente não existia assistência social do governo para as viúvas. E aquela mulher estava num estado vulnerável, estava precisando de um socorro, de um auxílio humano. Glória a Deus. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela estava perseverantemente batendo na porta daquele injusto juiz. Um homem que não respeitava Deus, não respeitava a autoridade, porque como ele era juiz da cidade, ele era a maior autoridade constituída ali pelo homem. Glória a Deus. Mas aquela mulher tinha aquela causa que só quem poderia resolver era o juiz daquela cidade. E a Bíblia diz que aquela mulher estava ali todos os dias. Estava ali batendo na porta daquele injusto juiz, dizendo assim: Faze-me justiça contra o meu adversário.
E a Bíblia diz que ela não desistiu de estar ali todos os dias. Isso fala da perseverança daquela mulher. Isso fala da insistência daquela mulher. Isso fala da fé, da confiança que ela tinha que a sua causa poderia ali ser resolvida, ainda que seja pelo injusto juiz, pelo homem ruim, pelo homem mau, pelo o homem que estava ali para resolver ali aquela causa. E a Bíblia diz que ela não desistiu. E aquele homem, por ver aquela insistência, por ver aquela perseverança, e até porque já estava cansado daquela importunação, a Bíblia diz que ele resolveu se levantar. Glória a Deus. Ele resolveu se levantar, aleluia, e resolver ali aquele problema, resolver a causa, sentar com aquela mulher, conversar, para realmente saber qual era a sua necessidade. Glória a Deus. E a Bíblia também fala que Deus, ele não é como um injusto juiz. Glória a Deus. Deus, ele é poderoso para resolver qualquer situação. Deus, ele é poderoso para agir. Deus, ele é poderoso para se levantar, porque tem causas que só Deus é quem pode resolver, não é? Tem causas que Deus, ele se levanta como o justo juiz. A Bíblia diz também um versículo que diz: por causa da oração do pobre e do gemido do necessitado, Deus, ele se levanta para agir em meu e em teu favor. Glória ao nome de Jesus. Então, eu creio que assim como Deus, ele se levantou para resolver a causa dessa viúva neste momento, receba esta palavra. Deus, ele vai se levantar para agir em teu favor. Ele vai resolver a causa que você acha que está perdida, aquilo que você acha que não tem mais jeito, que não tem solução. Deus, ele é poderoso para fazer. Ele é juiz, ele é advogado, ele é promotor, ele é tudo o que você necessita neste momento. Glória ao nome de Jesus, nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, porque ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Glória a Deus. Pode parecer, aleluia, que é impossível. Pode parecer aos teus olhos que é impossível, que a situação é impossível de ser resolvida. Mas nós cremos em um Deus, né? No livro de Lucas, capítulo 1:37, diz que porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível aos teus olhos, Deus, ele é poderoso para tornar possível. Deus, ele é poderoso para agir por ti. Ele é poderoso para falar por ti, ele é poderoso para agir por ti, ele é poderoso para se levantar neste momento por ti, porque não existe causa impossível para o nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Faça como aquela viúva, continua perseverando, continua orando, continua batendo na porta, continua clamando. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir. Receba neste momento esta palavra e creia que Deus, ele vai se levantar para agir. Ele não é injusto para esquecer de você. A Bíblia diz que ele se esquece por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado. Ele se levanta para agir. Ele vai se levantar para agir por ti. Ele vai se levantar neste momento para fazer aquilo que você não pode fazer. Glória ao nome de Jesus para sempre. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Glória a Deus. Receba neste momento esta palavra, essa reflexão da palavra de Deus para você, para a sua vida, para a sua família, e creia que Deus, ele age. Creia que Deus, ele faz. Creia que Deus, ele pode. Creia que Deus, ele continua fazendo milagres e maravilhas no meio do seu povo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Neste momento eu convido você para estar orando comigo. Convido você, toda a sua família, para estar em oração, não é, agradecendo a Deus por mais um dia de estarmos na presença do Senhor, não é, pela saúde, pelas maravilhas que Deus, ele tem feito por nós, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Glória a Deus.
Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo, pela tua palavra, por estar na tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, por ter nos alcançado neste dia. Abençoa, Senhor, a cada um que está neste momento orando comigo. Essa pessoa que está aí, tem uma causa na justiça, um problema para ser resolvido, não sabe como fazer. Meu Deus, mas assim como o Senhor resolver a causa desta mulher, em Lucas 18, o Senhor, Ele é poderoso para resolver a causa da pessoa que está neste momento em oração comigo. O Senhor é poderoso para resolver a causa. O Senhor é poderoso para dar vitória. O Senhor é poderoso para abrir as portas que estão fechadas. O Senhor é poderoso para dar vida e vida com abundância. Meu Deus amado, nós te pedimos, entra nesta casa, entra neste lar, onde essa pessoa estiver vendo e ouvindo este vídeo, que ela possa ser alcançada pelo poder da tua poderosa palavra. Deus, eu quero te agradecer neste momento por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda continuará sendo. Tu és fiel o tempo todo, tu és maravilhoso e não há nada impossível para ti. É isso que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.